Hoje, vamos acompanhar os minutos finais e assustadores de 5 pessoas que sofreram ataques fatais de animais, em episódios marcados por ferimentos devastadores no rosto e na cabeça. De um guarda florestal que passou a acreditar que sua familiaridade com ursos significava segurança, até uma estagiária de veterinária que se aproximou da companheira de um leão, apesar dos alertas. Nossa jornada começa na Carolina do Norte, onde os últimos minutos de Roger Finch começaram com marcas recentes de garras que ele decidiu ignorar. Era 2015, no dia 18 de julho, em uma área remota de acampamento próxima à Trilha dos Apalaches, no oeste da Carolina do Norte. Uma floresta fechada cercava o local, com arbustos carregados de frutas silvestres. A visibilidade entre as árvores era limitada a cerca de 9 metros. O chão, ainda úmido por causa da chuva recente, deixava rastros bem marcados. Roger Finch tinha 34 anos e era guarda florestal, embora estivesse de folga e trabalhasse em um distrito vizinho. Ele acampava sozinho havia 3 dias, registrando o comportamento de ursos negros durante a época das frutas, para um projeto de conscientização sobre vida selvagem. Roger tinha 8 anos de experiência como guarda, mas havia se tornado confiante demais em relação à população local de ursos. Apesar do treinamento profissional, passou a relaxar justamente nos protocolos de segurança que conhecia tão bem. Ele já tinha encontrado ursos negros dezenas de vezes sem incidentes e passou a acreditar que sua experiência fazia com que os animais o tolerassem. Os guardas haviam deixado aviso sobre uma fêmea com filhotes, que vinha demonstrando comportamento agressivo. 4 dias antes, ela havia avançado de forma intimidatória contra 2 trilheiros. Roger a tinha visto 2 vezes à distância e concluiu, por conta própria, que ela já estava acostumada com sua presença. Em suas anotações de campo, ele chegou até a dar um nome para ela: Bella. Naquela manhã, Roger encontrou marcas novas de garras nas árvores perto do acampamento, mais altas e mais profundas do que antes. Os arbustos ao redor da barraca tinham sido praticamente esvaziados durante a noite. Havia fezes ainda frescas a cerca de 6 metros da barraca. Seu fogareiro também tinha sido derrubado enquanto ele dormia. O urso estava ficando mais ousado. Mas Roger racionalizou cada sinal, dizendo para si mesmo que a fêmea apenas seguia seu padrão normal de alimentação. Fêmeas adultas de urso negro costumam variar bastante de peso conforme a região e a disponibilidade de alimento, mas continuam sendo animais velozes, fortes e extremamente perigosos quando estão protegendo filhotes. Nessas situações, reagem em segundos, atacam com potência impressionante e tendem a mirar a cabeça e o rosto, áreas onde conseguem neutralizar uma ameaça mais rapidamente. Roger estava agachado a cerca de 12 metros da barraca, trocando a lente de uma câmera com as costas voltadas para a mata. Seu spray de pimenta para ursos estava preso à mochila. A pouco menos de 2 metros, ouviu galho se partindo. Quando se virou, viu a fêmea surgindo com os 2 filhotes logo atrás. Sem perceber, ele havia se colocado exatamente entre a mãe e os filhotes. Os pequenos estavam do outro lado da barraca. As orelhas da ursa se achatavam contra a cabeça e o focinho já mostrava tensão. Não houve grunhido de aviso. Ela disparou, cobrindo a distância em poucos segundos. Roger ergueu os braços e gritou. Não adiantou. Quando ela já estava perto, ele tentou correr. Essa representou a pior decisão possível naquele momento. A poucos passos do impacto, ainda tentou se encolher no chão. Já era tarde demais. A ursa, pesando por volta de 100 quilos, bateu contra seu peito com força suficiente para derrubá-lo e tirar o ar dos seus pulmões. O primeiro golpe já causou ferimentos profundos na lateral da cabeça e do rosto. O segundo ampliou ainda mais os danos na região do couro cabeludo e ao redor do olho.
Roger levou os braços ao rosto, tentando se proteger. A ursa mordeu seu antebraço com força brutal e o arrastou pelo chão. Quando percebeu que ele já não reagia da mesma forma, concentrou o ataque na cabeça. Ela passou a atingir seu rosto e o crânio com mordidas e golpes repetidos, causando destruição severa em poucos segundos. Lesões extensas comprometeram a face, o nariz, a boca e a região ocular, além de fraturas graves. O ataque durou aproximadamente meio minuto, até que a ursa ouviu barulhos de pessoas se aproximando. Ela recuou com os filhotes quando os sons ficaram mais próximos. 2 trilheiros, a cerca de 180 metros dali, tinham escutado a movimentação violenta e sons perturbadores. Eles avançaram com cautela, fazendo barulho. Quando chegaram à clareira, o urso já havia desaparecido. Roger estava inconsciente no chão, com trauma facial extremo, múltiplas fraturas e perda intensa de sangue. O lado esquerdo do rosto havia sofrido danos devastadores. Havia exposição de estruturas ósseas, destruição importante da órbita ocular esquerda e lesões gravíssimas no nariz e na boca. Seu antebraço direito também apresentava fraturas expostas e lacerações profundas. O sangue havia se acumulado sob o corpo. O trilheiro conseguiu um sinal mínimo de celular e acionou a emergência às 9h47 da manhã, enquanto sua esposa tentava conter o sangramento com peças de roupa que carregavam. A estrada mais próxima acessível para uma ambulância ficava a 45 minutos de caminhada. Um helicóptero médico entrou em ação, mas levou 38 minutos para chegar por causa do tempo ruim. Os paramédicos alcançaram Roger às 10h52 da manhã, cerca de 65 minutos após o ataque. Roger morreu durante o voo, por volta das 11h20. Fraturas múltiplas no crânio, hemorragia intracraniana e comprometimento das vias aéreas tornaram a sobrevivência impossível. Quando localizaram a ursa e a abateram 2 dias depois, o exame revelou apenas traços mínimos de tecido humano, compatíveis com ingestão incidental durante o ataque. O caso ficou registrado como morte acidental causada por encontro com um animal selvagem. Roger morreu entre uma ursa e seus filhotes, no isolamento da mata dos Apalaches. Mas, na zona rural da Geórgia, uma cuidadora voluntária descobriria que animais em cativeiro continuam sendo selvagens e continuam muito mais fortes do que qualquer ser humano imagina. Era 2016, no dia 22 de março, em um pequeno santuário particular de animais na zona rural da Geórgia, a cerca de 64 quilômetros de Mon. O local tinha uma casa principal, alguns anexos e 3 recintos distribuídos em quase 5 hectares de terreno arborizado. Carol Mendes tinha 41 anos. Era higienista dental e trabalhava como voluntária nos fins de semana, cuidando do único chimpanzé do santuário. Ela vinha lidando com o animal havia 6 meses. Divorciada e mãe de 2 filhos adolescentes, sempre gostou muito de animais, mas não tinha formação específica para trabalhar com primatas. Os donos do local, um casal aposentado na faixa dos 60 e tantos anos, garantiram a ela que o chimpanzé era dócil e sociável. Não ofereceram treinamento formal, apenas orientações verbais sobre alimentação e limpeza. O santuário funcionava em uma zona cinzenta da legislação. As permissões tinham vencido 18 meses antes, mas a fiscalização era falha, e os proprietários evitavam chamar atenção mantendo o lugar discreto. Nas semanas anteriores, o chimpanzé vinha mostrando sinais claros de agitação. Andava de um lado para o outro por horas, recusava alimento e fazia exibições agressivas quando visitantes homens se aproximavam. Um veterinário que o examinou 3 semanas antes havia recomendado uma avaliação comportamental e, possivelmente, a transferência do animal. Os donos não tinham dinheiro para isso e deixaram o assunto de lado. Disseram a Carol que ele andava estranho ultimamente, mas insistiram que jamais faria mal a alguém. Naquela manhã,
Carol chegou usando um perfume novo e uma jaqueta amarela chamativa, duas coisas fora do habitual. O chimpanzé a observou pela grade por 20 minutos, imóvel e atento de um jeito incomum. Carol percebeu, mas interpretou aquilo como curiosidade ou até afeto. Machos adultos podem pesar em torno de 45 a 60 quilos, mas possuem força explosiva desproporcional ao tamanho, principalmente na parte superior do corpo. Em ataques, costumam mirar o rosto e as mãos, e a combinação de mordidas, puxões e movimentos bruscos pode causar danos gravíssimos em poucos instantes. Quando Carol se aproximou do portão do recinto, o chimpanzé seguiu até o canto mais distante e sentou-se de costas. Era estranho, porque normalmente corria até a entrada quando a comida chegava. Carol concluiu que ele estava emburrado. Entrou por um portão fechado apenas com um trinco simples, colocou a tigela de comida perto do centro do espaço e se virou para sair, deixando as costas expostas ao animal. O chimpanzé se moveu no mesmo instante, percorrendo cerca de 4,5 metros em menos de 2 segundos. Carol ouviu o barulho das mãos e dos pés batendo no chão de concreto e começou a se virar. Ele saltou sobre suas costas antes que ela pudesse reagir por completo. O peso do animal a lançou para a frente. Ela cambaleou, tentou se equilibrar, gritou, mas não conseguiu se proteger a tempo. A primeira mordida atingiu a lateral direita do rosto. Em seguida, ele puxou com violência. Carol caiu de joelhos. A segunda mordida atingiu nariz e boca, e o novo puxão ampliou ainda mais os ferimentos na face. Quando ela tentou levar a mão para trás, às cegas, o chimpanzé agarrou sua mão direita e mordeu vários dedos com força suficiente para fraturá-los. Um deles acabou parcialmente arrancado. Depois disso, voltou a investir contra o rosto, repetidas vezes, atingindo bochecha, testa e a região de um dos olhos. O ataque provocou destruição facial extrema em pouco tempo. O lado esquerdo do rosto ficou gravemente comprometido, com perda extensa de tecidos, fraturas e trauma ocular severo. Sangue escorria pelo rosto e pelo pescoço. Os donos do santuário estavam na casa principal, a cerca de 70 metros dali. Ouviram o grito de Carol e correram para fora. Quando alcançaram o recinto, entre 60 e 90 segundos depois do início do ataque, Carol estava caída, imóvel. O chimpanzé ainda permanecia sobre ela. O proprietário entrou com uma barra de metal e golpeou o animal. Após alguns impactos, ele recuou para um canto. Os dois conseguiram arrastar Carol para fora. O quadro era devastador. Uma orelha havia sido arrancada. O nariz estava praticamente destruído. O lábio superior tinha sido dilacerado e uma grande área da bochecha mostrava perda de tecido com exposição de dentes e osso. Uma órbita ocular estava esmagada. A mandíbula apresentava fratura e deslocamento parcial. Na mão direita, 3 dedos estavam gravemente destruídos e um deles havia sido completamente decepado. Os serviços de emergência receberam o chamado às 3h18 da tarde. A ambulância chegou 22 minutos depois, estabilizou Carol e a levou para uma unidade regional, de onde ela seguiria de helicóptero para um centro de trauma. Carol morreu 4 horas depois, às 7h43 da noite, em consequência de choque hemorrágico e falência fisiológica após lesões muito extensas. Ela também desenvolveu sofrimento respiratório agudo por aspirar sangue durante o ataque, e o comprometimento das vias aéreas dificultou qualquer estabilização adequada, mesmo com tentativas de intubação. Sacrificaram o chimpanzé naquela mesma noite. A necrópsia encontrou tecido parcialmente digerido, compatível com tecido facial no estômago do animal. Os proprietários passaram por investigação por manter o recinto sem as permissões adequadas e por negligência. As autoridades não apresentaram nenhuma acusação criminal, mas eles acabaram proibidos de continuar mantendo animais exóticos. O caso ficou registrado como morte por imprudência trágica.
Os gritos de Carol ecoaram pelo santuário da Geórgia enquanto o chimpanzé destruía seu rosto. Ainda assim, em uma plantação de chá na Índia, um consultor agrícola aprenderia que alguns predadores caçam em silêncio absoluto. Número 2. Era 2014, no dia 7 de novembro, em uma pequena plantação de chá nas encostas próximas a Darjeeling, na Índia. A propriedade tinha aproximadamente 80 hectares de terreno inclinado, e as fileiras de arbustos formavam um verdadeiro labirinto. Os arbustos tinham cerca de 1,20 m de altura, densos o bastante para esconder um animal agachado. Keith Lawson tinha 43 anos, era especialista agrícola de Portland e havia sido contratado para avaliar métodos de cultivo de chá. Casado e pai de 2 filhos, estava hospedado na plantação havia 2 semanas. Era sua primeira vez na Índia e também seu primeiro contato com uma região onde grandes predadores faziam parte da rotina. Ele não havia recebido alertas específicos sobre leopardos, além de um comentário casual. Trabalhadores tinham relatado a morte de animais domésticos durante o mês anterior. 3 cabras e um bezerro levados de propriedades vizinhas. Um cachorro havia desaparecido 3 dias antes, restando apenas sangue e marcas de arrasto. O gerente da plantação tinha visto pegadas grandes, mas disse a Keith que provavelmente era um cão perdido, sem querer alarmar o consultor estrangeiro. Moradores da região estavam passando a circular em grupos depois do anoitecer e mantinham as crianças dentro de casa depois das 5 da tarde. Nada disso chegou a Keith de forma clara. Naquela noite, ele saiu da hospedagem às 6h45 para caminhar até o prédio principal e jantar, um trajeto de rotina que já tinha feito outras vezes. O percurso tinha cerca de 360 metros por um caminho de terra que cortava a plantação. O crepúsculo se instalava, lançando sombras profundas entre as fileiras dos arbustos. Keith levava uma lanterna, mas ainda não a tinha ligado. Pensava no relatório que estava preparando e não prestava atenção ao redor. Leopardos geralmente pesam entre 35 e 75 quilos, embora isso varie por região e sexo. São predadores de emboscada, muito ativos ao amanhecer e no entardecer, e dependem quase totalmente de discrição, aproximação silenciosa e explosão repentina. Keith estava a cerca de 60 metros da hospedagem, quando o leopardo atacou por trás, sem emitir qualquer som. O animal cobriu aproximadamente 2,5 metros em um salto e o atingiu na altura dos ombros. A lanterna voou da mão de Keith. Ele mal conseguiu soltar um som sufocado. As garras se prenderam aos ombros e à parte superior das costas, derrubando-o de joelhos. As mandíbulas se fecharam primeiro na parte de trás da cabeça. Keith gritou, um som agudo e desesperado que ecoou pela plantação. O leopardo ajustou a mordida e passou a atingir a lateral direita do rosto. Os dentes atravessaram a bochecha e alcançaram a boca. O animal sacudiu a cabeça com violência, abrindo um ferimento extenso entre a orelha e a região da mandíbula. Sangue começou a escorrer pela boca e pela garganta. Keith rolou parcialmente de costas, tentando empurrar o animal para longe. O leopardo voltou a morder, agora atingindo testa e olho esquerdo. O impacto provocou fraturas graves na órbita ocular. Quase imediatamente, Keith perdeu a capacidade de reagir de forma coordenada. O ataque continuou, atingindo também a garganta, a mandíbula, o nariz e a parte superior da boca, com destruição crescente dos tecidos da face e comprometimento rápido das vias aéreas. Um trabalhador da plantação, cerca de 30 metros atrás, ouviu o grito e começou a correr na direção do som, gritando e fazendo barulho. O leopardo percebeu sua aproximação e agarrou Keith pela garganta, começando a arrastá-lo para dentro dos arbustos. O homem atirou uma pedra, acertando o animal. O leopardo soltou o corpo e desapareceu na escuridão. Quando o trabalhador chegou, Keith estava deitado de costas.
Um dos olhos havia sido destruído. O outro estava parado, sem foco. O lado direito do rosto mostrava uma abertura extensa da orelha até a boca, com exposição de dentes e osso mandibular. O nariz havia sofrido dano severo. A órbita esquerda estava colapsada. A testa apresentava cortes profundos até o osso, e a mandíbula estava fraturada e deslocada. Havia ainda múltiplas perfurações no pescoço. Keith ainda respirava, mas de forma superficial e ruidosa, com sangue borbulhando na boca. O trabalhador avisou o gerente da plantação, que chamou a emergência às 7h02 da noite. A unidade médica mais próxima ficava a cerca de 40 minutos. O gerente e outros 3 homens carregaram Keith até o prédio principal em uma maca improvisada e tentaram conter o sangramento. Ele já estava inconsciente e não respondia mais. Os socorristas chegaram às 7h54, 52 minutos após a ligação. Keith morreu no trajeto, por volta das 8h17 da noite, em consequência de trauma crâniofacial catastrófico, grande perda de sangue, choque e obstrução das vias aéreas. Autoridades da vida selvagem chegaram na manhã seguinte e encontraram vestígios de sangue e marcas de arrasto entrando nos arbustos de chá. 4 dias depois, capturaram um leopardo macho a cerca de 3 quilômetros da plantação. O animal acabou abatido e examinado. Tecido de origem humana apareceu no estômago e depois foi associado a Keith por análise forense. O caso ficou registrado como fatalidade relacionada à vida selvagem. Keith morreu em um caminho de plantação, quase sendo levado para dentro da vegetação por um leopardo que o perseguiu em silêncio. Mas, no norte da Austrália, um guia de pesca descobriria que os predadores mais perigosos são justamente aqueles que você não vê se aproximando. Era 2017, no dia 19 de fevereiro, perto de um acampamento de pesca remoto ao longo de um rio de maré no norte de Queensland, aproximadamente 97 quilômetros ao sul de Cairns, na Austrália. O rio era largo e lento, com água marrom e turva por causa das chuvas recentes. Liam Callaghan tinha 31 anos e era guia de pesca, vindo de Brisbane. Trabalhava profissionalmente havia 6 anos, especializado em expedições para a pesca de barramundi no norte de Queensland. Era experiente, respeitado na profissão e estava noivo, com casamento marcado para dali a 4 meses. Por todos os relatos, Liam estava exatamente onde queria estar na vida. Naquele dia, guiava 3 turistas norte-americanos, 2 homens e uma mulher, todos na faixa dos 50 anos, em uma expedição de pesca de 3 dias. Era o segundo dia da viagem. No fim da tarde, enquanto voltavam para o acampamento, os turistas conversavam e Liam mantinha a atenção na embarcação e no rio. Ele já trabalhava em território de crocodilos havia 4 anos, tinha feito curso de segurança específico e já tinha visto dezenas desses animais ao longo da carreira. Nunca tinha passado por um encontro realmente próximo e, com o tempo, havia se tornado relaxado demais com os protocolos. Frequentemente entrava em águas rasas para soltar redes ou recuperar equipamentos sem nenhum problema. Naquela manhã, o operador do acampamento havia alertado o grupo sobre um grande crocodilo de água salgada, visto perto do local de embarque. Pelas marcas de deslizamento na margem, estimava-se um animal com mais de 4 metros de comprimento. Ele disse a Liam, de forma direta, que evitasse entrar na água naquela área. Liam concordou com a cabeça. Mais tarde, longe do ouvido do operador, comentou com os clientes que aquele tipo de aviso era mais para turistas que não conheciam a região. Às 5h30 da tarde, o grupo voltou ao ponto de embarque após uma pescaria bem-sucedida. Liam percebeu que a rede havia ficado presa em raízes submersas, a cerca de 6 metros do pier. Era um equipamento caro, e deixá-lo ali até o dia seguinte poderia significar perdê-lo.
Liam decidiu entrar na água para soltá-lo pessoalmente. A água era barrenta. Ele não via o fundo. Saiu do pier e foi avançando, com a água subindo dos tornozelos aos joelhos, dos joelhos à cintura, à medida que se aproximava das raízes. O fundo era de lama macia, cedendo um pouco a cada passo. Seus 3 clientes ficaram no pier, a cerca de 4,5 metros, observando com tranquilidade e conversando. Um dos homens filmava com o celular, passando a câmera lentamente pela paisagem do rio, sem focar em nada específico. Crocodilos de água salgada são os maiores répteis vivos do planeta. E machos grandes podem ultrapassar 5 metros e pesar centenas de quilos. São predadores de emboscada extremamente eficientes, quase invisíveis em água turva, e possuem a mordida mais poderosa já medida entre os animais vivos. Seu método de ataque é simples e devastador. Surgem de repente, agarram a vítima e a arrastam para baixo em segundos. Depois, já submersos, executam o chamado giro da morte, rodando o corpo com violência para desorientar, afogar e despedaçar a presa. Tudo isso pode acontecer em um intervalo curtíssimo. Liam estava a cerca de 6 metros do pier, com água na altura da cintura, inclinado para a frente e usando as 2 mãos para liberar a rede das raízes. Suas costas estavam voltadas para a parte mais funda do rio. Ele estava totalmente concentrado na tarefa. O crocodilo permanecera imóvel, submerso a menos de 1 metro à sua frente, por um tempo impossível de saber. Aproximou-se sem fazer qualquer ruído e sem ser percebido. Então, a água explodiu. O crocodilo disparou de baixo para cima, erguendo a enorme cabeça através da superfície. As mandíbulas se abriram e se fecharam em um único movimento brutal. Todo o ataque aconteceu em menos de 3 segundos. A mordida atingiu simultaneamente a cabeça e a parte superior do tórax de Liam. A arcada superior se cravou no topo do crânio, perfurando o couro cabeludo e fraturando o osso no impacto. A arcada inferior fechou sobre o peito e o ombro direito, atravessando a roupa e comprimindo profundamente músculos e estruturas ósseas. A clavícula direita se partiu. A força do golpe o levantou parcialmente do chão lodoso antes de arrastá-lo violentamente para trás, em direção à água mais funda. Liam não conseguiu gritar. O esmagamento do crânio e da mandíbula tornou isso impossível. Seu corpo ficou sem reação quase de imediato. O crocodilo o puxou para baixo. A superfície se revolveu e ficou vermelha. Sob a água, o animal iniciou o giro da morte, causando trauma catastrófico em articulações, partes moles e estruturas da cabeça. Os turistas tiveram apenas vislumbres rápidos e tecido azul da roupa e membros claros antes de a água se acalmar. O crocodilo emergiu mais uma vez, agora a cerca de 9 metros do pier, ainda com Liam preso na boca, e logo mergulhou de novo. Depois disso, a superfície voltou a ficar quase imóvel. Um dos clientes chamou os serviços de emergência às 5h38 da tarde. Os agentes chegaram 47 minutos depois. Oficiais da vida selvagem vasculharam o rio de barco com refletores, mas a visibilidade era muito ruim na água escura do anoitecer. O crocodilo não apareceu. A busca acabou suspensa ao cair da noite. Encontraram o corpo de Liam 3 dias depois, preso em vegetação submersa rio abaixo, algo compatível com o comportamento conhecido de crocodilos que armazenam presas. O corpo já mostrava decomposição avançada e sinais de alimentação pós-morte. O exame indicou que ele havia morrido praticamente nos primeiros momentos do ataque, em razão de trauma craniano massivo e afogamento. O crânio apresentava múltiplas fraturas. O ombro direito e a parte superior do tórax mostravam extensas lesões por esmagamento.
Havia também perda significativa de tecido facial e do couro cabeludo. Oficiais montaram armadilhas ao longo do rio. 2 dias após a recuperação do corpo, capturaram um grande crocodilo macho próximo ao local. Abateram o animal e o examinaram. Restos humanos, incluindo tecido, fragmentos ósseos e pedaços de roupa, apareceram no estômago e depois tiveram confirmação por análise forense como sendo de Liam. O caso ficou registrado como morte acidental por encontro com vida selvagem. As mandíbulas do crocodilo se fecharam sobre a cabeça de Liam e o arrastaram para o fundo em apenas alguns segundos. E, enquanto isso, na África do Sul, uma estagiária de veterinária aprenderia da pior maneira que animais selvagens não reconhecem boas intenções. Eles respondem apenas ao que percebem como ameaça. Era 2016, no dia 12 de junho, em uma pequena reserva privada de caça na província de Limpopo, na África do Sul, aproximadamente 145 quilômetros ao norte de Joanesburgo. A reserva ocupava cerca de 8 quilômetros quadrados de bushveld, uma mistura de gramíneas, acácias espaçadas e moitas densas. Rachel Dalton tinha 29 anos e era estagiária de veterinária de vida selvagem, vinda de Londres para um estágio de 6 meses na reserva. Era apaixonada por conservação, sonhava em trabalhar na África desde a infância e era vista como uma jovem capaz, determinada e ansiosa para provar seu valor. Rachel fazia parte de uma equipe de 2 pessoas encarregada de um procedimento de rotina no grupo de leões da reserva. O trabalho consistia em sedar uma fêmea adulta com dardo a partir do veículo e depois se aproximar a pé para coletar amostras enquanto o efeito estivesse ativo. Rachel já tinha participado de 3 procedimentos semelhantes, sempre auxiliando o veterinário principal. Aquela seria a primeira vez em que assumiria a liderança, com o supervisor observando do veículo. Ela talvez estivesse confiante demais, querendo mostrar que estava pronta para a responsabilidade. A leoa adulta tinha recebido o dardo às 5h15 da tarde e caiu cerca de 8 minutos depois. No entanto, o macho dominante do grupo vinha circulando nas proximidades, andando de um lado para o outro e vocalizando de maneira incomum. O veterinário mais velho sugeriu esperar o macho se afastar. Rachel argumentou que precisavam agir logo, antes que a sedação diminuísse. O veterinário aceitou com relutância, mas estabeleceu condições rígidas. Ficaria no veículo, com o motor ligado, e Rachel deveria recuar imediatamente ao primeiro sinal de aproximação do macho. Às 5h28 da tarde, Rachel saiu do carro carregando um kit médico. A leoa estava a cerca de 12 metros. O macho permanecia a mais ou menos 24 metros, parcialmente escondido por acácias. Rachel caminhou com confiança até a leoa e olhou para o macho apenas uma vez, sem avaliá-lo como ameaça imediata. O que ela não sabia era que o casal havia acasalado recentemente, e o leão demonstrava comportamento de guarda da parceira, um dos estados mais perigosos que esse animal pode apresentar. Quando Rachel se ajoelhou ao lado da leoa e abriu o kit, o macho parou de andar e ficou completamente imóvel, observando. Apenas a ponta da cauda se movia devagar. Leões machos adultos podem pesar algo entre 150 e 250 quilos, com musculatura enorme no pescoço e nos ombros. Têm caninos longos, força suficiente para derrubar grandes presas e são altamente territoriais, sobretudo quando estão protegendo fêmeas com as quais acasalaram recentemente. Também conseguem cobrir longas distâncias em poucos segundos. Rachel colocou a mão no flanco da leoa para checar a respiração. Esse contato pareceu acionar a investida. O veterinário viu o macho se mover e gritou um aviso na mesma hora. Rachel ergueu a cabeça e viu o enorme leão avançando em velocidade máxima pela vegetação.
Ela se levantou, deixou o equipamento cair e levantou os braços. Não fez diferença. O macho a atingiu com violência total. O impacto a lançou para trás e a derrubou no chão. O ar saiu de seus pulmões. O leão caiu sobre ela imediatamente, prendendo seu corpo com o peso e as patas dianteiras. As garras atravessaram a camisa e perfuraram músculos dos ombros. Rachel gritou, um som agudo de puro pânico. Então, o leão abriu as mandíbulas e mordeu seu rosto. Os caninos superiores se cravaram na testa. Os inferiores atingiram mandíbula e pescoço. Houve fraturas imediatas. A mandíbula deslocou com um estalo audível. O sangue começou a sair em grande quantidade. O macho apertou ainda mais, esmagando estruturas ósseas da face. Rachel parou de gritar. Sua mandíbula estava destruída e as vias aéreas já começavam a se encher de sangue. O leão sacudiu a cabeça com violência, jogando a cabeça de Rachel de um lado para o outro. A bochecha direita se abriu em uma lesão extensa, da orelha até a boca, com exposição de dentes e osso. O veterinário colocou o veículo em movimento e dirigiu diretamente na direção do animal, buzinando e gritando. O macho soltou o rosto de Rachel, olhou para o carro e rugiu. O veterinário acelerou, aproximou-se mais e acionou uma buzina de ar 2 vezes. O leão hesitou, rugiu de novo e finalmente recuou. Rachel ficou inconsciente, deitada de costas. A testa mostrava 4 perfurações profundas e fraturas sob a pele. A bochecha direita estava rasgada, da orelha até a boca, com exposição da mandíbula e do interior da cavidade oral. A mandíbula estava fraturada em 2 pontos e deslocada. O nariz havia sido esmagado. Havia sinais de fratura também em uma das órbitas oculares. O pescoço exibia perfurações profundas e os ombros apresentavam marcas graves de garras. O veterinário acionou o escritório da reserva às 5h32 da tarde, menos de 4 minutos após o ataque. Um helicóptero médico entrou em ação imediatamente. Ele puxou Rachel para o banco traseiro do veículo, fez compressão sobre os ferimentos faciais com toalhas e tentou manter as vias aéreas minimamente estáveis, enquanto continuava atento ao macho. O helicóptero chegou às 6h14 da tarde. Os paramédicos iniciaram suporte avançado, intubação, fluidos intravenosos e manejo de pressão arterial. Rachel embarcou às 6h31 para um voo de 35 minutos até um centro de trauma. Sua condição piorou durante o trajeto. A pressão caiu drasticamente. As vias aéreas permaneceram comprometidas apesar da intubação. Ela morreu no helicóptero às 6h58 da noite, em consequência de fraturas cranianas maciças, hemorragia intracraniana e falência respiratória. Não abateram o leão. A política da reserva determinava que animais selvagens agindo de forma natural não deveriam ser mortos, a menos que representassem ameaça contínua. Ele estava protegendo a parceira, um comportamento considerado natural. O ataque acabou entendido como resultado de erro humano. O caso ficou registrado como morte acidental. Desse modo, esses 5 casos terminaram não como histórias de monstros irracionais, mas como encontros fatais em que a força, a velocidade e o instinto animal atropelaram a confiança humana da forma mais brutal possível. Obrigado por assistir. Se você gosta desse tipo de história, clique no próximo vídeo.